Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo que ora a Bíblia. Irmão, é difícil, como é que nós vamos? Muitos devem estar rindo comigo, porque é um absurdo o que se faz hoje. Por isso que nós não podemos ligar para o nome de igreja, porque isso aqui é uma blasfêmia contra a Igreja de Jesus Cristo. Igreja Caverna de Adulão, Igreja Congregacional Boca do Peixe, Igreja Contato Direto do 20º grau com Milagres, Igreja Cristã de Terapia contra Encosto, Igreja Cristã de Terapia contra Encosto, Igreja Cristo é Show. Isso é muito ligado a uma aí que é Show da Fé também, né? Igreja Cruzada de Emoções, isso aí é muito aí, né? Igreja Cuspe de Cristo, Igreja da Boa Sorte, Igreja da Mão Encolhida e Mirrada, Igreja da Pomba Branca, Igreja das Três Pontas em Glória. E tem muito aqui, irmão, se eu for ler tudo. Igreja de Cantalamabaxaia, Igreja de Deus da Profecia do Brasil, América do Sul. Igreja Divisão do Mar e Moisés. Igreja do Espírito Santo Perdido. Como é que pode? Igreja do Pastor Sassá. Igreja do Rio que Corre Torto. Igreja e Clube de Visão para o Povo Cristão. Igreja, ainda bem que já botaram um clube no meio, né? Igreja Evangélica Adão é o Homem. Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado. Igreja Evangélica Cristo, Eu e Você. Igreja Evangélica do Pastor Paulo Andrade, o homem que vive sem pecado. É inacreditável. É inacreditável o que acontece. Igreja Evangélica dos Hinos Maravilhosos. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Evangélica HIV, Homem Inteligente Vida. Igreja Evangélica Ligação Direta com o Paraíso. Igreja Evangélica Passa Três. Deve ser de alguma coisa, né? Igreja Bola de Neve. Igreja Evangélica Surfista Bola de Neve. Igreja Foguete Rumo ao Céu. E assim por diante. Eu não vou mais perder tempo com você. Não vou perder o seu tempo para ler tantos absurdos que se tem hoje sobre nomes de igreja. Então nós dizemos, o que é igreja? Como está a igreja hoje? Nós precisamos hoje tomar cuidado em frequentar, porque a minha opinião, essa é a minha opinião, eu jamais entraria numa igreja que nem a capacidade de escolher um nome para a igreja, que seja um nome bíblico, um nome realmente, um nome que tenha uma razão de ser. Não é um nome qualquer, mas um nome bíblico, um nome coerente. A igreja não tem. Se não tem condições de ter um nome coerente, como é que eu posso entrar para uma igreja desta? E tem. Então, o que é a igreja? O nome, igreja. Uns dizem que igreja é assembleia. Assembleia é onde os santos se reúnem. Igreja é o povo. O povo, quando se reúnem em um local, ali se forma a igreja do Senhor Jesus. Amém. Tudo tem razão. Mas eu quero falar com você sobre a palavra igreja. O que significa? Do grego, eclésia, que quer dizer aqueles que são
chamados para fora. Chamados para fora. Este é o sentido de igreja, da palavra eclésia aqui, que nós tiramos. Olha, a palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamados para fora. Mas chamados para fora do quê? Chamados para fora do pecado. É um povo de Deus chamado para fora, para sair da onde estão e vir para um outro local onde ali o Senhor se manifesta. E ela tem, não somente esta palavra, tem dois sentidos: chamados para fora do mundo. E depois, esta mesma igreja é chamada para ser testemunha para os de fora. Ser testemunha viva para os de fora. É isso que nós hoje não estamos vendo. Então, o que é igreja? Igreja somos nós. Eu sou igreja. Você é igreja. Aquele é igreja. A igreja não é composta somente por uma, duas pessoas. Não, somos nós, igreja. Eu tenho minha função. A palavra de Deus, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz muito bem como é a igreja. Ele faz do corpo, ali, para que o povo possa entender, do corpo, ele faz a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, então nós estamos todos ligados, nós somos o corpo de Cristo. Mas uma igreja, o nome salva, o nome de igreja não salva ninguém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos, capítulo 20, o autor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele diz, capítulo 20, versículo 28, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Quando nós estivermos no céu, meu irmão, minha irmã, lá nós não vamos ter nomes de igreja. Ninguém sobe com o nome da igreja para o céu. Uma plaquinha assim, ou a carteirinha. Eu vou apresentar a carteirinha. Eu vou apresentar a minha carteirinha aqui. A minha carteirinha é esta aqui, viu? O senhor, olha a minha carteirinha aqui. O senhor não vai querer ver a carteirinha de ninguém. Ninguém vai chegar no céu e vai com uma placa, eu sou da igreja tal, lá, olha, a igreja adventista, a igreja a Assembleia de Deus deste lado, a igreja batista deste lado, a anglicana daquele lado, a metodista daquele lado, a congregacional lá, a igreja para cá, essa igreja, nada disso. Não existe isso, isso existe aqui. E não há nenhuma igreja que detenha para si a salvação. A minha igreja é certa. A minha igreja é a única igreja certa. É a única igreja que salva. Se você não for na minha igreja, você não é salvo. Tem pastores ou tem presbíteros, bispos, que quando chega lá, tem que rebatizar, porque o batismo da igreja que você faz não vale nada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, refazer tudo aquilo que você já fez, porque não vale nada, porque a minha igreja é a única igreja que tem realmente a verdade contida dentro dela. O resto das igrejas não presta. Também não é assim. A igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja é a igreja do Senhor Jesus. Tem igrejas aí que nem participar, às vezes, com a outra, participa porque não pode comer coisas impuras. Tem igreja exclusivista. Se você entrar lá, você tem que fazer tudo novamente, porque senão você não é salvo. Jesus não veio pregar esta igreja. Quem é você para ter a exclusividade da salvação, se a salvação vem por Jesus Cristo? Não veio por uma igreja.
Jesus nunca disse que a salvação era através da igreja. Ele disse que a salvação vem através da fé, pela graça, através da fé sobre a nossa vida. Então, não tem nada a ver com a igreja, porque Deus salva fora da fé, fora da igreja. Eu conheço muitos casos que conheceram a Deus fora da igreja, conheceram a Deus numa prisão, conheceram a Deus num leito de hospital, não tem nada a ver com a igreja. Então, igreja não salva ninguém. Igreja é um lugar de crescimento. Igreja é um lugar de comunhão. E é isso que eu quero ler para você agora. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Eu quero ressaltar para você, nós vamos estudar tudo isso daqui, mas eu quero ressaltar uma